É de 12 a 18 a de repouso? De 12 a 18, em repouso. Então, E a corrente é 500, né? E a volume corrente é 500. Então, fica 6.000. 6.000 o quê? Milímetros. Ou ml, né? Ó, imagine, então, a minha ventilação, a abreviação dela é VE. Ela é igual ao volume corrente, né, que é dado em litros, vezes a frequência respiratória, que é dado em incursões respiratórias por minuto. Quantas vezes uma incursão respiratória é uma inspiração seguida de uma expiração. Eu faço esse processo, essa incursão respiratória, cerca de 12 a 18 vezes por minuto. Vamos colocar aí, em média, 15. Então, se eu multiplicar 500 ml, né, vezes 15, eu tenho cerca de 7.500 ml por minuto. Agora, para eu calcular em litros, o volume corrente é igual a 500 ml. 500 ml é igual a 0,5 litros. Vezes 15 é igual a 7,5 litros por minuto. Isso aqui em repouso. Se eu colocar o valor menor, 0,5 litros vezes 12 incursões respiratórias, eu vou chegar a 6 litros por minuto. Professor? Oi? Esse 15 e esse 12 é a frequência por segundo? Por minuto? Por minuto. Ah, sim. Né? Tá, ok. A frequência respiratória média em repouso, média não, em repouso, ela ideal, ela vai de 12 a 18 incursões respiratórias por minuto. Eu respiro, né? 12 vezes por minuto, vamos dizer assim, né? De 12 a 18 vezes. Podemos colocar aí uma média de 15 incursões respiratórias por minuto. Se eu multiplicar pelo volume corrente, eu posso chegar até 7,5 litros de ar por minuto. Agora a gente viu, pessoal, que o volume corrente ele pode se alterar. Por quê? A gente tem uma capacidade de inspiração forçada de mais 2.100 ml e uma expiração forçada de mais 1.400 ml. Então, imagine durante uma atividade física, né? Ou diante de uma situação de estresse, a gente vai aumentar tanto a nossa inspiração e expiração, quanto a nossa frequência respiratória. Indivíduos atletas podem chegar a uma frequência respiratória de até 60 incursões por minuto. Imagine a quantidade de ar que esse indivíduo vai ter que respirar. Imagine aqui, ó. Meu volume corrente é 1.000 ml. Imagine que de 1.000 ml, não, de 500 ml. Imagine que eu aumentei meu volume corrente para 700 ml. E multiplico por uma frequência respiratória de... Não vou aumentar muito, não. Vamos colocar 40 incursões respiratórias por minuto. Oi? Olha a quantidade de ar que o indivíduo teria que respirar. 28 litros de ar por minuto. Né?
durante uma atividade física. Pode falar. Então, o que é ventilação pulmonar? É o processo pelo qual o oxigênio é levado do ar atmosférico até os pulmões e o dióxido de carbono, né, o CO2, é expelido para fora do organismo. A ventilação, ela é dada em litros por minuto, é uma quantidade de ar X, né, que chega aos pulmões em função do tempo. Se não tiver chegando essa quantidade de ar adequada, o indivíduo vai ter um problema de oxigenação tecidual. Que pode levar essa alteração na ventilação? Um problema pulmonar ou até mesmo altitudes, né? Altitudes dificulta a entrada do ar por uma questão de pressões, dificulta a entrada de ar nos pulmões, faz com que o indivíduo tenha uma dificuldade de ventilação, né? A concentração de oxigênio no ar atmosférico é sempre a mesma, dificilmente ela se altera, né? Está sempre com um percentual de oxigênio de 21%, o ar respirado, e o que pode alterar aí é um problema pulmonar comprometendo a ventilação. E aí isso vai resultar em fadiga, em cansaço, porque os tecidos não vão ser oxigenados de forma adequada. E por que o indivíduo cardiopata ele tem limitação à atividade física, sendo que os pulmões estando bem? Porque não basta só eu ter uma ventilação adequada, Tá cortando, professor. oxigenar bem os Cláudio está Professor, eu preciso também de ter uma circulação. professor, repete aí que está cortando. Tá, vou repetir. Eu estava dizendo assim, que a ventilação, que é a quantidade de ar em função do tempo, ela é bastante importante para oxigenar bem os órgãos e tecidos, né? Eu tenho que ter adequado em função do tempo, porque senão o indivíduo não vai oxigenar bem os tecidos e vai sentir o sintoma, vai ser cansaço, vai ser fadiga, né? Porque não está oxigenando bem os tecidos. Mas não basta eu ter uma ventilação adequada se eu não tenho uma circulação de sangue adequada pelos pulmões. Indivíduos que são cardiopatas, né, indivíduo que tem insuficiência cardíaca, por exemplo, ele tem uma dificuldade de manter uma quantidade de sangue circulando de forma adequada pelos pulmões. E aí, mesmo que chegue um volume de ar satisfatório nos pulmões, calando adequadamente, esse problema a gente fala de perfusão, né? Se o sangue não estiver perfundindo adequadamente pelos pulmões, eu não vou, o indivíduo não vai oxigenar bem os tecidos. E aí, como é que vai ser a manifestação clínica disso? Dificuldade para realizar as atividades. O indivíduo vai sentir cansaço, né? Ele vai subir uma escada e vai se cansar. Ele vai sentir falta. Não é que ele sentiu falta de ar por causa do problema, não. O pulmão pode estar ok. Mas se o coração tiver, ele não vai conseguir transportar esse oxigênio que chegou aos pulmões de forma adequada para os tecidos, por um problema cardiocirculatório. Então, veja que a questão de oxigenação, né, tecidual, a gente precisa levar oxigênio para os tecidos, ela depende tanto dos pulmões, de uma ventilação adequada, né, nos pulmões,
também depende do sistema circulatório estar funcionando adequadamente, né? Por isso que o paciente cardiopata, o paciente com insuficiência cardíaca, é um paciente que não tem atividades físicas, é um paciente que se cansa. E sabendo disso, a gente consegue fazer testes no indivíduo para medir essa capacidade aeróbica. É o teste famoso, o teste de esteira. O que é o teste de esteira? Você coloca o paciente numa esteira e vai aumentando a frequência ali, vai fazendo ele caminhar cada vez mais rápido, até ele se cansar. E aí você vê parâmetros de referência. Ó, indivíduo dessa idade, com uma velocidade dessa, ele não devia se cansar tão rápido. Isso sugere o quê? Que ele tem algum problema de ordem pulmonar, né, de ventilação, ou um problema cardíaco, né? Por isso o teste de esteira é tão importante. Hoje, a gente consegue medir o volume, né? Existem aparelhos que você conectam pela boca, máscaras que você conecta no paciente saudável, e você consegue monitorar o volume de ar que está respirando, né? E isso durante um exercício na esteira, por exemplo, né? Você consegue lá medir a quantidade de ar que está chegando, que o paciente está consumindo, vamos dizer assim. E pacientes hospitalizados com ventilação mecânica, entubados, a gente consegue ajustar os parâmetros do ventilador, né, para ofertar mais ou menos ar. Então, a gente consegue aí demandar mais oxigênio para o paciente, né, demandar uma ventilação maior, diminuir a ventilação, né, através do ventilador mecânico. Existem determinados tipos de respiração que são consideradas patológicas. Normalmente são ocasionadas por lesões cerebrais. Nós temos um centro no sistema nervoso que regula a nossa frequência respiratória, né? Eu tenho um traumatismo crânioencefálico. Oi. Pode falar. Lá no hospital, às vezes eu vejo fisioterapeutas calcular para ver quanto de oxigênio vai ofertar através do peso do paciente, assim, eles calculam mais ou menos o peso. Se encaixa nessa fórmula aí que o senhor pode mostrar? Sim, se encaixa. Por quê? Isso aqui é uma fórmula genérica, né? Mas a gente tem que levar em consideração o tamanho do indivíduo. A capacidade do pulmão de um indivíduo de 50 quilos é diferente do indivíduo de 120 quilos. Calcula, e tem outros parâmetros ainda que se coloca, né? Isso aqui é o cálculo básico. Mas a gente parte de uma frequência respiratória normal, mas ele leva em consideração o peso dele, porque o volume corrente dele vai ser diferente. A capacidade é diferente. Por isso que se usa o peso como uma referência, o peso como uma referência para fazer o cálculo do volume que vai ofertar ao paciente, né? Isso é bastante importante, porque se você não oferta uma quantidade, um volume de ar adequado e uma quantidade de oxigênio adequada, no ventilador mecânico, lá a gente tem oxigênio a 100%. Então, a gente consegue medir a quantidade de oxigênio que está sendo ofertada. Quando a gente está respirando em ar ambiente, a concentração de oxigênio é sempre 21%. Mas, lá no hospital, a gente tem gases diferentes, né? Então, você tem que regular aí a quantidade de oxigênio que está sendo ofertada. E como é que a gente monitora isso? A principal forma de monitorar, mais simples, é através do oxímetro de pulso.
porque você vê se o oxigênio está adequada, né? Claro que existe como monitorar da gasometria, né? Você colhe o sangue do paciente e O visual está muito ruim. chama de gasometria arterial. Tá falhando, pessoal, toda hora? Tá muito. Deixa eu... Acho que a minha esposa ligou a internet ali. Só ver com ela aqui. Só um minutinho. Voltei. Se continuar falhando, vocês me falam, pessoal, para eu mudar de local aqui. Então, tem como eu monitorar a oxigenação diretamente do sangue, né? Para ver se o sangue está com concentrações adequadas de oxigênio, de dióxido de carbono. Mas, de forma indireta, eu posso ver isso através do oxímetro de pulso, né? Que é um exame simples, um aparelho simples, que a gente monitora lá na clínica escola de fisioterapia mesmo, lá na faculdade, a gente tem vários oxímetros de pulso. Porque se a gente monitorar com baixa saturação de oxigênio. Tudo bem? O que é ventilação? Quantidade de ar, né? Volume de ar em função do tempo. Que a gente calcula multiplicando o volume corrente vezes frequência respiratória. Vamos lá. As vias respiratórias, elas podem ser divididas em zona de condução, que conduz o ar, e zona respiratória, onde, de fato, ocorre a troca gasosa. Então, olha aqui, ó, nós temos a zona de condução e a zona respiratória. O trato respiratório envolve a traqueia. Nós temos, em número, apenas uma, né? Uma traqueia. Ela tem um comprimento de 12 centímetros, né? Não é tão grande, e o diâmetro de 1,8 centímetros. Os brônquios, nós temos em número 2 brônquios, o comprimento é cerca de 4,8 centímetros, e o diâmetro, que é o calibre dele, cerca de 1,22 centímetros. À medida que a gente vai aprofundando, né, vai se ramificando. Aí a gente já tem aqui bronquíolos, inicialmente 4, depois 8, depois 16, é como se fosse se dividindo, e os diâmetros vão cada vez se diminuindo mais. Os bronquíolos terminais, nós temos cerca de 6 vezes 10 a quarta. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, né? É um número muito grande de bronquíolos terminais. Nessa região não ocorre troca gasosa, apenas conduz o ar. Quando a gente chega mais nas extremidades, né, do pulmão, a gente já chega na zona respiratória, onde ocorre troca gasosa. A gente já tem os bronquíolos respiratórios,
cerca de 5 vezes 10 a quinta. O diâmetro é cada vez menor, o comprimento 0,10 centímetros, o diâmetro é 0,05 centímetros, até chegar aos sacos alveolares, que nós temos em número 8 vezes 10 a sexta, né? É uma quantidade enorme de sacos alveolares que realizam a troca gasosa. Esse processo de troca gasosa é uma questão de concentração, sempre a favor do gradiente de concentração. O meio mais concentrado vai para o menos concentrado. Então, o transporte de gás oxigênio, ele está a cargo da hemoglobina. O que é hemoglobina, pessoal? O que é hemoglobina? Célula sanguínea. Não, não é célula sanguínea, não. Proteína. Isso, muito bem. A hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias. As hemácias, sim, são células sanguíneas, né? São os nossos glóbulos vermelhos. Representam quase a metade do nosso volume sanguíneo. Nós temos, se eu não me engano, cerca de 45% do volume sanguíneo, 45% até 50% do volume sanguíneo são hemácias, né? É as células mais abundantes, nós temos milhões de hemácias na corrente sanguínea. Nas hemácias existe a hemoglobina, né? Cada molécula de hemoglobina combina-se com 4 moléculas de gás oxigênio, formando o que nós chamamos de oxihemoglobina, HBO2, né? Oxihemoglobina, quando o oxigênio se liga à hemoglobina. Quando a hemoglobina está com as 4 moléculas de oxigênio ligado a ela, a gente diz que ela está saturada, ou seja, todas as ligações que poderiam ser feitas foram feitas, né? O oxigênio se ligou lá, 4 moléculas de oxigênio para cada hemoglobina. Então, saturou ali as ligações possíveis. Quem na hemoglobina que é responsável por essa ligação? O ferro. Na hemoglobina existe ferro, né? E esse ferro é que tem uma atração pelo oxigênio, fazendo uma oxidação do ferro, né, na presença do oxigênio. E é essa oxidação do ferro, que compõe a estrutura da hemoglobina, que dá a coloração vermelha viva no sangue. Quando a gente deixa o ferro aqui, um vergalhão, né, na natureza, ele oxida. O que é oxidar? Ele enferruja. E quando ele enferruja, ele não fica com a coloração mais avermelhada, né? É o mesmo processo que ocorre no nosso sangue. O ferro presente na hemoglobina, ele oxida, é isso que dá a coloração vermelho vivo do sangue. O sangue pobre em oxigênio, né? A coloração é diferente. Ela é uma coloração mais escura, por isso que a gente ilustra nos livros didáticos o sangue venoso, né, ou seja, o sangue pobre em oxigênio, com a coloração azul, e o sangue rico em oxigênio com a coloração vermelha. E isso é tão verdadeiro, pessoal, que é um sintoma, né, um sinal que a gente observa no paciente que está com baixa oxigenação tecidual. O paciente fica meio azulado, né? As extremidades da mão, dos dedos podem ficar mais azulada, né? E a gente chama de ciano. Ciano significa azul. O paciente fica cianótico. Cianótico, o paciente fica azulado. Por que ele fica azulado? Porque o sangue que está percorrendo está pobre em oxigênio. Isso pode ocorrer em bebês também. Existem algumas cardiopatias
que tem alterações estruturais no coração, na qual o sangue pobre em oxigênio se mistura ao sangue rico em oxigênio. E esse sangue, né, pobre em oxigênio é bombeado para toda a circulação sistêmica. E o bebê fica cianótico. E é conhecido, essa cardiopatia, conhece assim, o paciente como síndrome do bebê azul. Né? O bebê fica cianótico por causa de uma dificuldade né, do coração lá transportar o sangue, bombear o sangue rico em oxigênio devido a uma má formação. Né? Indivíduos também que estão com problema circulatório, circulatório ou pulmonar, eles podem ficar com coloração mais azulada, né, cianótica. Nos alvéolos pulmonares, o oxigênio, aqui está mostrando um alvéolo e um vaso sanguíneo. Nos alvéolos pulmonares, o oxigênio do ar difunde-se para os capilares sanguíneos, onde se combina com a hemoglobina, enquanto o CO2, o óxido de carbono, é liberado para o ar. Esse processo é chamado de hematose. Então, aqui mostrando o CO2 saindo dos vasos, indo para os alvéolos, né? E aí a gente elimina pela expiração, e o O2 atravessando aqui a parede dos alvéolos, a parede dos vasos, para dentro dos capilares, se ligando à hemoglobina. E o ferro tem um papel importante. Tanto é que a carência de ferro leva o indivíduo a uma anemia chamada anemia ferropriva. E uma das características da anemia ferropriva é fadiga, cansaço. O paciente tem inapetência para as atividades físicas. Por que ele tem inapetência? Porque ele não tem o ferro em quantidade adequada nas hemoglobinas para se ligar ao oxigênio. Então, o indivíduo que tem anemia ferropriva, ele tem dificuldade para realizar atividades, porque ele tem dificuldade para carrear o oxigênio. E aí, antigamente, muita gente falava de tratar a anemia ferropriva colocando um ferro no feijão para cozinhar, né, colocando lá um objeto ferroso, né, nos alimentos, para cozinhar juntos com os alimentos, ou para cozinhar numa panela de ferro. E aí, pergunta para vocês, isso é válido? Isso serve? Funciona? Não, professor. Claro que não. O pior que vocês não sabem é que funciona. As nossas Então minha mãe estava avós certa. estavam certas. Estava certa. Ô, gente, por acaso tem alguém tocando violão aí, pelo amor de Deus? Como é que é? Tem alguém tocando violão? É o áudio do professor que está cortando. Misericórdia, que dá um barulhão aqui no pé do ouvido, como se alguém estivesse afinando o violão. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá cortando e caindo Tá pra cortando. caramba. Tá cortando. Eu estou escutando bem. Hein, professor? Mas Oi. uma vez eu vi que os ferros os íons eram diferentes, né? Escutou? Só não escutei a última parte, que os ferros eram... Não, os íons eram diferentes dos ferros, né? Que você falou, que se colocar na panela de pressão e tal. Aí uma vez eu li que eles eram diferentes. Então, mas são sim. Poxa, ela está
formas diferentes. Eu acho que alguma reação deve ocorrer que ele ajuda. Eu assisti isso numa reportagem de um nutrólogo falando que a ferro ajuda sim no nosso corpo. Agora, diretamente ele não deve ir, né? Deve passar por alguma reação química para cair na corrente sanguínea. Eu vou até pesquisar isso. Eu acho que está cortando, mas não é a minha internet, não. Porque tem pessoas que estão me ouvindo bem. Não tem? Eu acho que pode ser, porque a minha aqui está o tempo todo. Eu perdi a conexão umas 3 vezes, tentei voltar, e agora está voltando com esse barulhão aí, de alguém afinando o violão. Ah, então eu acho que é a sua mesmo, Jéssica. Vamos dar sequência, a gente já está terminando aqui. Vamos dar sequência só nesse entendimento da troca gasosa e a gente finaliza. Essa aula é a penúltima da unidade, professor? Da unidade? Não, é a última. Pessoal, então aqui está mostrando um alvéolo pulmonar, que esse oxigênio sai dos alvéolos, vai para a corrente sanguínea, se liga à hemoglobina, né, formando a oxihemoglobina, que circula até os tecidos. Quando chega nos tecidos, esse oxigênio se desliga da hemoglobina, vai para os tecidos, e a hemoglobina segue circulando sem o oxigênio. Tá? Então, essa reação de ligação do oxigênio com a hemoglobina ocorre lá nos alvéolos. Nos tecidos, há uma separação. O oxigênio vai para os tecidos e a hemoglobina segue sem o oxigênio. E aí isso faz com que ocorra mudança na coloração do sangue. Então, nos tecidos, ocorre um processo inverso. O oxigênio dissocia-se da hemoglobina e difunde-se pelo líquido tissular, atingindo as células. A maior parte do CO2, cerca de 70%, liberado pelas células no líquido tissular, reage com a água, formando o ácido carbônico. Então, a hemoglobina, pessoal, ela transporta mais o oxigênio, porque grande parte do CO2, né, os tecidos, durante a respiração celular, ele usa o oxigênio para produzir ATP, as nossas células, lá pelas mitocôndrias. E esse processo, num processo de respiração celular lá que a gente chama de ciclo de Krebs, há a liberação de CO2. Só que o CO2 ele não é transportado na sua totalidade pela hemoglobina, não. Ele sofre uma reação bioquímica com a água mais CO2 forma HCO3. Eu tenho um oxigênio aqui, mais 2 oxigênios aqui do CO2, dá 3 oxigênios. 2 hidrogênios e 1 carbono. Então, eu tenho H2CO3. Esse H2CO3 é o que nós chamamos de ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele fica diluído no plasma sanguíneo, né, e vai circulando pela corrente sanguínea até chegar nos pulmões. Nos pulmões ocorre um outro processo bioquímico pela anidrase carbônica, que é uma enzima, que ela dissocia o oxigênio,
dissocia o CO2 desse H2CO3. O ácido carbônico se desfaz, liberando o CO2 pela respiração e liberando uma molécula de água também, né? Esse transporte desse ácido carbônico na circulação sanguínea, ela é importante para a formação de íons de hidrogênio, liberação de íons de hidrogênio e bicarbonato, que ajudam a manter o grau de acidez do sangue e manter o pH do sangue de 7,4. E aí eu queria entrar num aspecto aqui que é bastante importante. O nosso pH, pessoal, ele tem o pH do nosso sangue está sempre no pH de 7,4. Se esse pH cai, a gente fala que ele ficou ácido, a gente teve uma acidose, né? Oi? Professor, o nosso Oi. pH tem o quê? É porque falhou. Nosso pH tem o quê? Ele tem que se manter sempre próximo de 7,4. Ele não pode oscilar. O nosso pH, existe uma escala de pH que vai de 0 a 14, onde 0 é o mais ácido e o 14 o mais básico ou alcalino. O pH de 7 é o pH neutro, né? O nosso sangue, ele oscila aí em 7,2, 7,4. Ele é ligeiramente neutro, né? E esse pH, ele não pode se alterar. Em condições fisiológicas, raramente ele vai se alterar. Mas em condições patológicas, ele pode se alterar. Sobretudo em pacientes que têm alteração na sua ventilação. Por quê? Alteração respiratória, ventilatória, pode aumentar a eliminação de CO2 ou pode reter CO2. Quando eu retenho CO2, eu aumento a produção de ácido carbônico. Eu mantenho mais ácido carbônico na corrente sanguínea. O ácido carbônico é o principal ácido do nosso corpo. Se eu aumento essa quantidade de ácido carbônico, eu posso ter uma acidose. Se ela é ocasionada por um problema respiratório, eu falo que eu tenho uma acidose respiratória, porque o problema está vindo lá do pulmão. Isso é muito comum em pacientes que estão em tratamento intensivo, né? Em centros de tratamento intensivo, né? Se o paciente que está entubado não for colocado em parâmetros ventilatórios adequados, o paciente pode ter uma alteração de pH. Qual o risco de eu ter uma alteração de pH? O pH é para as células do nosso organismo tal qual o oxigênio. Ele é vital, né? Para que as reações bioquímicas do nosso corpo funcionem de forma adequada, eles têm que estar todas as reações bioquímicas ocorrem dentro de um pH ideal. Se eu tenho uma alteração desse pH, eu posso comprometer as funções fisiológicas. Lembram lá das proteínas? As proteínas, elas têm funções vitais no nosso organismo. Se eu altero o pH, eu posso desnaturar as proteínas e fazer com que elas percam as funções. E aí o meu órgão para de funcionar. Isso é tão importante que em centros de tratamento intensivo, centros de terapia intensiva, né, o pH do indivíduo é monitorado continuamente. O tempo todo está se colhendo o sangue do indivíduo e fazendo o que a gente chama de gasometria arterial. Para quê? Para medir as concentrações de gases e também medir o pH. Porque se esse pH alterar, isso pode comprometer a vida do paciente. Muitas vezes a alteração de pH assume a primazia do caso clínico. O que é isso?
ele se torna mais importante do que a própria patologia que levou o indivíduo à terapia intensiva. Então, isso é muito importante. Então, a respiração ela é um importante fator de controle do nosso pH. Por quê? Porque está relacionado com íons, né? com átomos, né? Íons não, com átomos, né? De hidrogênio, de carbono, de oxigênio, que são vitais na formação do bicarbonato e do ácido carbônico. O bicarbonato ajuda a manter o nosso pH neutro. O ácido carbônico ajuda a manter o nosso pH ácido. Só que tem que haver um equilíbrio nas concentrações desses elementos no sangue para manter o pH em concentrações ideais. pH significa... Pode falar. O ácido carbônico está relacionado com CO2 e o bicarbonato está relacionado com o O2? Não, com CO2 também. Só que, olha aqui a fórmula, ó. O ácido carbônico é uma junção de água mais CO2. Olha para a imagem aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim. Vocês conseguem? Então, veja na imagem aí à direita, ó, eu tenho água mais CO2. Da onde vem esse CO2? Não é da respiração. Não é do pulmão. Ele vem da respiração celular. As células produzem CO2. Quando esse CO2 cai na corrente sanguínea tem água, que é do plasma sanguíneo. Então, a junção de CO2 mais H2O, água, eu tenho H2CO3. Ó, aqui eu tenho 2 oxigênio, aqui eu tenho 1. 2 mais 1, 3 oxigênio. Está aqui, 3 oxigênio. 1 carbono está aqui. E 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho H2CO3. Isso aqui é o ácido carbônico, né? Agora, esse ácido carbônico ele pode sofrer uma outra reação, liberando um desses hidrogênios. Ó, ele pode liberar um desses hidrogênios. Esse hidrogênio livre é o que vai alterar o pH, vai acidificar o pH. Só que quando ele libera um hidrogênio, ele fica HCO3. Esse HCO3 é o bicarbonato. Então, eles se equilibram. Eu tenho liberação de hidrogênio, mas eu tenho produção também de bicarbonato. O que é pH? pH significa potencial hidrogeniônico. É uma escala logarítmica que mede as concentrações de hidrogênio em um meio. Quanto mais hidrogênio, né, átomos de hidrogênio, mais ácido é o meio. Né? Quanto menos, mais alcalino é o meio. Então, a respiração ela é importante para controle do pH sanguíneo, porque ela interfere com a quantidade de CO2. Se eu tenho uma dificuldade para eliminar CO2, eu posso ter uma acidose. E se eu elimino muito CO2, por exemplo, numa crise de ansiedade, que eu aumento muito a frequência respiratória, isso a gente chama de lavar CO2. O indivíduo começa a eliminar muito CO2 numa crise de ansiedade e ele pode ter uma alcalose respiratória. Elimina muito CO2 e aí você tem um acúmulo maior de bicarbonato, um desequilíbrio, né? E podendo ter uma alcalose respiratória. Os tecidos associam-se à hemoglobina, formando o que a gente chama de carbohemoglobina. O restante dissolve-se. Então, a hemoglobina, ela transporta mais o oxigênio. Já o CO2, grande parte dele sofre uma reação bioquímica e é transportado na forma de ácido carbônico.
process of exchanging gases between... Deixa eu ver qual vídeo é esse. The process of exchanging gases between the atmosphere and the body's cells is called respiration and involves several events, including breathing. As we zoom into the body, we can observe the respiratory system during gas exchange. Air passes through the alveolar sacs to the alveoli, where gas exchange occurs. In this cutaway view of an alveolar sac and its capillary bed, the process of gas exchange is easily observed. During inspiration, atmosphere air fills the alveoli and gas exchange occurs between the alveolar and capillary epithelia. Oxygen in inspired air is represented as a white gas. Carbon dioxide in expired air is represented as a blue gas. Notice the change in color in the red blood cells during gas exchange. Now, let's zoom into a high magnification view of gas exchange at the respiratory membrane. É o mesmo, a gente já... Blood cells in the Ah. capillary Nós já vimos esse vídeo. Nós vimos esse carbon vídeo. dioxide and bind oxygen. Está mostrando o processo de troca, né? E como que muda a coloração aqui das hemácias. Professor? Oi? Então, esse ácido, ele vai circulando pelas veias até chegar no pulmão, aí o CO2, quando chega no pulmão, desassocia desse ácido, que é a junção de água com CO2, e é expelido do corpo, é? É Isso mesmo. Aí a gente libera tanto água, a gente não libera água pela respiração. Se eu colocar Sim. um espelho em frente do meu rosto e começar a respirar, o espelho não vai ficar tudo úmido? Essa Sim. água, né? Eu estou eliminando essa água e eliminando o CO2, que grande parte era do ácido carbônico. Nesse vídeo, pessoal, eu queria que vocês anotassem uma coisa desse vídeo. Ele é curtinho. Peguem um papel aí para anotar. Aqui está mostrando um alvéolo e aqui a hemácia. Então, eu queria que vocês anotassem isso. Ó. A pressão de oxigênio nos pulmões é maior do que a pressão de oxigênio no sangue. Tá vendo aqui o que está escrito aqui, ó? A PO2 significa pressão de oxigênio nos pulmões é maior do que a pressão de oxigênio no sangue. Isso faz com que o oxigênio saia dos pulmões e vá para o sangue. E a pressão de CO2 nos pulmões, ela é menor do que a pressão de CO2 no sangue. A pressão de CO2 nos pulmões é menor do que a pressão de CO2 no sangue. Isso faz com que o CO2 saia do sangue e vá para os pulmões. Professor, repite aí a última frase. A pressão do CO2 é menor do que dos pulmões? A pressão de CO2 nos pulmões é menor do que a pressão de CO2 no sangue.
sangue oxigenado vai até os tecidos. Aí lá no tecido é diferente, ó. A pressão de oxigênio no sangue, ela é maior do que a pressão de oxigênio nos tecidos. Isso faz com que o oxigênio saia do sangue e vá para os tecidos. E a pressão de CO2 no sangue é menor do que a pressão de CO2 nos tecidos. Isso faz com que o CO2 saia dos tecidos e vá para o sangue. Repete a última parte, professor, por favor. A pressão de CO2 no sangue, ela é menor do que a pressão de CO2 nos tecidos. Ai, Isso faz com que o CO2 saia dos tecidos e vá para o sangue. Depois, pela circulação, ele retorna aos pulmões. Porque a troca gasosa, pessoal, é uma questão de pressão. Sempre o lugar mais concentrado sempre vai para o menos concentrado. Faltam só 2 slides. Aproveitar e terminar de uma vez. misericórdia. Como é que faz o controle da respiração? Nos nossos próprios vasos sanguíneos, pessoal, dentro dos vasos, nós temos receptores químicos. Lá no arco aórtico, né, na própria aorta, saindo lá do coração, esses vasos têm certos sensores lá no arco aórtico e nos seios carotídeos. A nossa carótida, ela passa pelo pescoço, sai do arco aórtico, chegando aqui próximo da face, ela se bifurca em carótida anterior e carótida posterior, e no local dessa bifurcação existe uma região chamada de seios carotídeos, que também tem quimioceptores. Esses quimioceptores estão conectados a nervos que vão lá na região da ponte e do bulbo. O que esses quimioceptores captam? Captam pressão arterial, pressão de CO2, quantidade de CO2, quantidade de oxigênio e pH. Então, esses sensores lá dos vasos, eles ativam os centros respiratórios para dizer assim, ó, o pH está alterando, ó, está com baixo oxigênio, aumenta a frequência respiratória. Aí o nosso cérebro manda o comando para os músculos respiratórios para aumentar a ventilação, aumentar, por exemplo, a frequência respiratória e adequar aqui os volumes, porque eu tenho concentrações ideais de oxigênio, de pH, de CO2, né, na corrente sanguínea. Se isso se altera, eu já tenho uma comunicação direta com o sistema nervoso para alterar os parâmetros ventilatórios. E a todo tempo a gente está ajustando. Para quê? Para que nunca altere as concentrações ideais de oxigênio, de pH, de CO2 na corrente sanguínea, né? Um sistema bastante sofisticado, vamos dizer assim, né? Se eu tenho um comprometimento da ponte ou do bulbo através de um acidente vascular encefálico ou um traumatismo craniano, isso vai comprometer a minha ventilação e isso pode levar o paciente a óbito. Terminamos. Graças a Deus.
Amém. É para dar saudade essa aula, gente? Professor, como é que vai ficar a questão das provas? Vai aquela atividade